Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao TechCast, o seu podcast diário de notícias de tecnologia. E hoje, 22 de agosto de 2025, estamos fervilhando com as últimas novidades do TechCrunch e do Gizmodo. Preparem os fones de ouvido porque a gente vai desvendar tudo. Começando com a corrida desenfreada da inteligência artificial. A Meta anunciou uma parceria com a Midjourney para licenciar sua tecnologia de geração de imagens e vídeos com IA. Isso significa que o Facebook, Instagram e Messenger podem ficar ainda mais inteligentes, criando conteúdo visual a partir de prompts de texto. Eita, que notícia bombástica! A Midjourney, apesar de ter sido processada pela Disney e Universal por violação de direitos autorais no uso de imagens para treinamento da IA, parece ter saído ilesa por enquanto. Essa parceria com a Meta mostra a força da Midjourney no mercado, mesmo com essas polêmicas. Imagina o potencial dessa união de gigantes, hein? A concorrência com OpenAI, Google e outros players do setor vai ficar ainda mais acirrada. E a decisão da Coinbase de demitir engenheiros que não adotaram imediatamente ferramentas de IA, como GitHub Copilot e Cursor, mostra a pressão por resultados rápidos nesse setor. A atitude do CEO Brian Armstrong foi bastante polêmica, né? Demitir por não fazer um simples onboarding de ferramentas de IA. Causou um rebuliço. Mostra como a IA se tornou algo essencial, quase que obrigatório nas empresas de tecnologia. E quem não se adaptar, corre o risco de ficar para trás. Falando em pressão, a Apple parece estar sentindo a necessidade de turbinar sua Siri, e os rumores de negociação com o Google para usar o Gemini são fortes. Será que a Siri vai enfim superar a concorrência? Essa é a grande pergunta. A Apple sempre foi um pouco mais cautelosa com o IA, mas parece que a pressão do mercado está forte. Se a parceria com o Google se concretizar, pode mudar o jogo completamente para a assistente virtual da maçã. Já pensou Siri com a potência do Gemini? No outro lado da moeda, temos a Intel, com o governo dos Estados Unidos anunciando a aquisição de 10% da empresa. O presidente Trump anunciou isso como se fosse uma vitória gigantesca, afirmando que o governo controla agora essa fatia da empresa. Mas a declaração dele gerou muita confusão sobre o que isso realmente significa em termos de governança corporativa. É verdade. Muita gente ficou confusa com o controle declarado pelo Trump. Será uma participação ativa ou apenas um investimento? As implicações disso para a empresa e para o mercado são enormes. E essa postura do governo americano é algo bastante incomum, com exceções pontuais em momentos de crise. A SoftBank também anunciou um investimento de 2 bilhões de dólares na Intel, o que já demonstrava que algo importante estava rolando na empresa. Mudando de assunto, mas ainda no campo da tecnologia, a Blue Sky bloqueou seu serviço no Mississippi por conta de uma nova lei de verificação de idade. A alegação da empresa é que a legislação é muito restritiva e impacta negativamente a privacidade dos usuários, além de ser inviável para uma startup menor implementar. Essa decisão da Blue Sky coloca em foco o debate sobre regulamentação de redes sociais e o impacto em empresas menores. É um dilema entre segurança e liberdade de expressão, e a lei do Mississippi parece ter se inclinado demais para o lado da segurança, de forma talvez excessiva e pouco prática. O caso mostra a dificuldade que plataformas menores enfrentam para competir com gigantes, que possuem recursos para cumprir regulamentações complexas. E falando em regulações, a Y Combinator entrou com um amicus brief na briga entre Apple e Epic Games, criticando a taxa de 30% da App Store e afirmando que ela prejudica o crescimento de startups. Mais um capítulo dessa batalha judicial longa e complexa. A Y Combinator argumenta que essa taxa, ou o imposto Apple, cria uma barreira intransponível para muitas startups, afetando a inovação e a concorrência. Será que essa pressão vai levar a Apple a rever sua política? Voltando aos desafios das empresas, a Nvidia parece ter parado a produção do chip de IA H20 após alertas do governo chinês sobre potenciais problemas de segurança. A geopolítica mexendo com a tecnologia de ponta, mais uma vez. A Nvidia negou a existência de portas traseiras em seus chips, mas a cautela da China com a segurança de dados é compreensível e demonstra que a corrida tecnológica também é uma corrida geopolítica.
E falando em problemas, temos o cofundador da Aspiration, Joseph Sandberg, se declarando culpado em um esquema de fraude de 248 milhões de dólares. Um escândalo envolvendo uma fintech que atraía celebridades como investidores. Que decepção! A Aspiration tinha uma imagem de empresa ética e sustentável, mas a verdade é que nem tudo brilha como ouro. Isso mostra que é preciso cautela ao investir em startups, mesmo aquelas com apelo social ou ambiental. E por falar em startups, a Huawei, apoiada pela Y Combinator, levantou 4 milhões de dólares para construir um Uber de cargas descentralizado. Uma ideia interessante, que tenta otimizar o transporte rodoviário, reduzindo custos e emissões. Uma solução inteligente para um problema real. A ideia de otimizar o transporte de cargas usando dados em tempo real e inteligência artificial é bastante promissora e mostra o potencial da tecnologia para resolver problemas logísticos. O Google também está lançando novas ferramentas para facilitar a edição de vídeos no Google Drive, com um novo atalho para o Vids, mostrando a aposta crescente em ferramentas de edição baseadas em IA. Mais uma demonstração da integração da IA em ferramentas do dia a dia. O X, antigo Twitter, removeu a capacidade de curtir e seguir no plano gratuito da sua API, forçando desenvolvedores a migrarem para planos pagos. E, falando em decisões questionáveis, um desenvolvedor foi condenado a 4 anos de prisão por sabotar a rede de seu antigo empregador com um interruptor de desligamento. Uma história com um final bem justo. Essa situação serve como um alerta sobre a importância de segurança cibernética e boas práticas no desenvolvimento de software. A Waymo recebeu permissão para testar veículos autônomos em Nova York, um grande passo para a tecnologia de direção autônoma. E falando em direção autônoma, um novo estudo mostra que o ar ao redor de postos de recarga de veículos elétricos apresenta níveis de partículas finas perigosos. Interessante isso dos carregadores elétricos. Mais uma demonstração de que a tecnologia verde nem sempre é totalmente limpa e temos que considerar os impactos colaterais, mas ainda é uma opção muito melhor que combustíveis fósseis. A Tesla está usando novas ferramentas de IA chinesas em seus carros na China, mostrando uma estratégia para recuperar suas vendas nesse mercado. E, no meio disso tudo, Elon Musk continua com sua saga de garotas de IA, gerando polêmica e diversão ao mesmo tempo. Até os seus fãs estão reclamando, com alguns dizendo: Elon, para de olhar para a garota de IA e olha para Marte. Elon sendo Elon. A obsessão dele com IA e animes gerou uma enxurrada de memes mostrando que mesmo os maiores bilionários da tecnologia não estão imunes à internet. Por fim, um banco australiano demitiu funcionários para usar um chatbot de IA, mas teve que recontratá-los depois que o chatbot se mostrou totalmente ineficiente no trabalho. Mais um exemplo de como a IA ainda não está pronta para substituir completamente o trabalho humano. É preciso cautela e planejamento estratégico ao implementar essas tecnologias. E para fechar com chave de ouro, o Google está planejando um novo Smart Speaker focado em IA, integrando o Gemini. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o TechCast. Foi um dia cheio de notícias, né? Até amanhã com mais novidades do mundo da tecnologia. Até lá! Tchau, tchau.